Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhuma, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! Coisa na Copa do Brasil, senão o clássico Grenal. E agora, quem passa? Quem vive o melhor momento? No momento que os dois times estão se reconstruindo na temporada e buscando, enfim, alguma coisa, alguma calmaria, algum resultado. Pesolano, enfim, achou o time e Luiz Castro, depois de muito tempo, também está tendo alguns refrescos e é o teste de fogo da temporada. Se os dois estavam começando a entrar num caminho mais fácil, mais calmo, agora não tem. É a prova de fogo do trabalho dos dois. Luiz Castro finalmente achou esse Grêmio, vamos ver, atuando contra o maior rival. E o Inter? O Inter que achou o time há 2 semanas vai ter o maior teste também contra o maior rival. E aí, muita coisa pode melhorar ou piorar na dupla Grenal. Mas o que importa é que a gente tem muita coisa para falar, porque o maior clássico do mundo está na competição que mais paga no Brasil. É um clássico milionário para Grêmio e Internacional. Por isso, antes de passar a bola aqui para os meus colegas que estão super ansiosos para falar do Grenal da Copa do Brasil, eu quero saber da tua opinião na nossa enquete, que ela é muito básica, gente. É o simples. Quem passa? Quem passa nas quartas de final da Copa do Brasil no Grenal? Grêmio ou Internacional? Quem avança às semis? Por isso, eu vou começar aqui, com o Bruno Soares, que eu acho que já tem uma opinião muito pronta para me dar, porque ele estava fervoroso nos bastidores, porque aconteceu o que ele queria, né, Bruno Soares? Tu queria Grenal? Tem um tempo. Então, sabe que eu sou um cara que sou meio fragmentado, né? Digamos assim. Mudou de opinião? Não é que eu tenha mudado de opinião, é que a gente olha por diferentes pontos, né? O cenário. Eu queria Clássico Grenal, porque eu acho que sempre que a gente tem um confronto, né, que é a maior rivalidade do Brasil, que é uma das maiores rivalidades da América, isso para o nosso estado. Eu acho que seria interessante. Pô, a gente está vivendo um momento aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde a dupla Grenal está em baixa. Né? O momento que a gente está vivendo nada tem a ver com a história dos dois clubes. Então o Grenal vai movimentar. Né? Nós teremos 3 clássicos Grenal em sequência agora, porque tem um pelo Campeonato Brasileiro. Então é um em cima do outro. Se eu não me engano, do Brasileirão é o 3º na ordem, né, Mol? É ali no início de outubro. Né? Então isso vai ser muito bom. Né? Garante um gaúcho na semifinal. Né? Então eu espero que o Grêmio seja, evidentemente, esse gaúcho na semifinal para pegar um adversário de Minas. Se não for o Grêmio, nós estaremos envolvidos, nós gremistas, secando o Internacional. Então eu acho que Grenal é bom sim, cara. Eu sempre gosto de Grenal, eu não tenho medo de Grenal, né? Tem muita gente que fala, não, Grenal não. Eu não tenho medo de Grenal, eu acho que tem que jogar Grenal, que ganha o melhor. Tem gente que não consegue apontar favorito em Grenal, não, o Grenal não tem favorito. Sempre em cima do muro. Não, eu acho que na maioria das vezes tem um favorito no Grenal. Acho que na maioria das vezes tem. E dessa vez eu acho que tem um leve favoritismo que foi decidido no sorteio para o Grêmio. Mas é um leve favoritismo. E eu coloco pelo sorteio porque é o Grêmio que decide em casa. Eu acho que isso dá um leve favoritismo para o Grêmio, mas nada demais. O Grenal é extremamente equilibrado. Aliás, de todos os confrontos que foram definidos, é o mais equilibrado. Eu consigo apontar favoritaço em todos os outros confrontos. Cruzeiro e Galo, Vitória e Vasco, Palmeiras e Santos. Esse, para mim, é um leve favoritismo porque o Grêmio decide em casa. Se fosse ao contrário, o Inter decidindo no Beira-Rio, eu ia apontar um leve favoritismo para o Inter. Então, eu gostei que foi Grenal, né? O Guimarães está apavorado, não sei se é pelo lado isento ou o lado torcedor dele, mas o Grenal vai parar o Rio Grande do Sul mais uma vez e isso é muito bom. Esse é o teu problema. Qual é o meu problema, cara? O teu problema é que tu adotou na tua vida um modo assim que tu vive só a bolha de gremistas. Há pouco estive com o Colorado. Um dos maiores colorados que há nesse estado. Eu vi o sorteio ao lado desse grande colorado, que me disse o seguinte, ó, pelo amor de Deus, Inter, decide fora, não dá pra decidir em casa. Colorado. E eu não tô mentindo.
Eu não tô mentindo, o Colorado me disse assim, vocês são prova disso, inclusive. O Nós Luiz Mário não. estávamos com ele. Estávamos com ele, disse, o Inter precisa decidir em casa, porque para o Colorado a melhor coisa foi decidir fora. Foi abrir em casa, porque o Inter tem um trauma enorme de grandes decisões em que decide em casa e perde, eliminado. Sucumbe à pressão. Então, da mesma forma que tu atribui o favoritismo ao Grêmio por decidir em casa, os colorados, nesse momento, falam por eles. Eles me deram procuração para isso. De alguma forma, eles me deram. Tem que estudar Falo mais, por né? eles. Eles... Os colorados deram graças a Deus que o Inter decide fora. Mas eles estão errados, sabe por quê? Na verdade, tudo pode acontecer, mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Tu citou aqui um histórico de eliminações do Inter do Beira-Rio. Muitas. Esse histórico de eliminações normalmente acontece contra adversários que são bem inferiores ao Inter. Quando o Inter joga em casa, que a classificação parece encaminhada, parece óbvia, é onde o Inter sucumbe. Quando o Inter joga em casa grandes enfrentamentos, o Inter não vacila. Pode pegar o Flamengo, que o Inter enfrentou recentemente. Teve aquela vez na Sul-Americana o Colo-Colo, que o Inter... o Corinthians, bem lembrado pelo Luiz, né? O Colo-Colo, aquela vez que o Inter toma 2-0 no Chile, reverte em casa mesmo saindo perdendo. Então, eu não vejo o Inter... Agora o Inter acabou de ganhar do Corinthians 2-0. Mas o Corinthians decidiu fora, o Inter decidiu fora. Não, mas eu digo tudo na bem, questão de... mas o que a gente quer dizer é que quando pega adversários... Quando pega adversários importantes e qualificados, eu não vejo o Inter se acadelar em casa. Eu vejo que o Inter treme, não é treme, né, mas frustra o seu torcedor quando pega adversários fracos. Então, eu não gostaria de decidir no Beira-Rio. Se tu pegar o histórico dos Grenais, tu pega a Arena. Quantas vezes o Inter ganhou na Arena? O Grêmio ganhou na maioria das vezes, o Inter ganhou acho que 2 vezes só na Arena, tá? 2 ou 3. Se tu for pegar a Grenal no Beira-Rio, quem ganhou mais no Beira-Rio? Foi o Inter. Então, pra mim, é uma lógica que faz com que seja bom decidir em casa. A maioria desses Grenais, obviamente, não de caráter decisivo, até porque na história tem mais Grenal de caráter não decisivo do que decisivo. Mas, assim, tem esse trauma, sim, e é justo que tu fale sobre os adversários menores, que são os adversários que o Inter costuma perder, né? Mas, e é lógico, agora falando bem sério, é lógico que tu fale sobre o favoritismo do Grêmio por decidir em casa. Mas assim, ó, cara, é difícil pra caramba agora, faltando 2 semanas, cravar esse é o favorito, sério mesmo. E não é muro, velho, é difícil. É difícil porque os dois eu vejo muito parecidos, mas são muito parecidos. Muito bem, e pra corrigir o número do Bruno Soares, são 3 vitórias do Inter. Eu falei 2 ou 3. Ah, tá. Me soprou aqui o nosso editor no ponto. Magrão, tá feliz com esse Grenal? Tu tá com Guimarães ou tu tá com Bruno? Quem é o favorito e por quê? Eu tô na linha de que o futebol gaúcho precisava de um jogo como esse. A dupla tá muito embaixo e é um jogo que vai movimentar muito mesmo. Acho que precisava desse Grenal, o estado do Rio Grande do Sul, maior clássico do Brasil, uma vaga para semifinal da Copa do Brasil, ser Grenal. Eu tô feliz por ser Grenal e principalmente por o Inter não decidir em casa. O primeiro jogo do Inter ser em casa e o segundo fora, dentro do modelo de jogo do Pesolano. E feliz que eu digo é feliz pelo Estado, tá? Feliz pelo Estado, feliz por ter um Grenal numa quartas de finais. E feliz também pelo Inter jogar o segundo jogo fora e não o segundo jogo em casa. Aí eu tô muito mais com o Guima. Vou te ser muito sincero, Mauro, eu acho que o Luiz deve pensar que nem eu, dá até vontade de colocar a chuteira e ir para campo, porque é legal, né? A gente vê um Grenal. Eu acho que Grenal é difícil a gente falar em favorito. Eu não vou cravar favoritismo de ninguém, porque Grenal, um time tá bem, o outro tá mal e não muda nada. Não, assim, ô Magro. Grenal é Grenal, que nem dizia Jardel, e vice-versa. Tá, o Magrão, eu vou Magro, responder olha... por ele. O Magrão, ele tá com medo de dizer, mas ele disse, quem prestou atenção no que ele falou, entendeu que o Magrão acha que o Inter é o favorito no Grenal. Ele ficou feliz que a decisão é na Arena e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não. Mas acha o Inter favorito. Você quer falar por mim? Tenha coragem de falar, Magrão. Ó, eu já tenho em casa a Paola que fala por mim. Que não deixa nem eu falar. Agora também você vai falar por mim? Não, mas o Magro, eu falei que sou feliz pelo futebol gaúcho, feliz pelo Inter, tá? De decidir o jogo, o segundo jogo fora, tá? Pelo modelo de jogo do Pesolano. Agora, não vem colocar que tô falando, pra mim, Grenal, eu vou manter o que eu sempre falo, desde que eu jogo futebol. Grenal, pra mim, não tem favorito. Tá bom. Tá, mas ô Magro, tem uma coisa, tá? Aqui a gente tem o costume de mostrar a enquete pro público e todo mundo vota na enquete. E a enquete só tem 2 opções.
Por isso, quem Então passa? é Inter, né? Então eu sou Inter. Vou falar que eu sou em cima do muro. Muito bem. Então, o favorito pro Magrão é Eu o sou Inter. colorado, vou falar. Se for colocar numa enquete, eu vou votar no Inter, eu vou votar no Grêmio. Tô maluco. Muito bem. Favorito pro Magrão é Grêmio. E pra Tá ti, feliz, Luiz Marcos? Bruno? É o Inter, ele falou. É o... Ah, tá me confundindo. Cara, É falar o- em felicidade, eu pego esse gancho aí de felicidade do Magrão aí, perguntou se o Bruno tava feliz. Tu tá feliz hoje, Luiz? Ah, cara, eu tô feliz por ser Grenal e é 2 jogaço, cara. E assim, ó, por ser ex-jogador, aí o Magro vai entender, tipo, quando você fala em Grenal, só vem coisas boas, cara, só vem coisas boas na cabeça. A gente viveu isso, né, dentro de campo e eu vou ser bem sincero para vocês. No pensamento dos jogadores do Grêmio, eles estão felizes por decidir em casa. Eu acho que decidir em casa, perto da sua torcida, te dá uma motivação a mais. Não que, né, jogar um Grenal não dê a motivação. Mas assim, pensando como jogador que estão ali no Grêmio, eles estão felizes de decidir em casa, com certeza. Porque, como eu sempre falei, tipo, o Campeonato Brasileiro é totalmente diferente do mata-mata, que é a Copa do Brasil. E eu acho que faz a diferença decidir em casa, né? Como o Magrão falou assim, ter favorito. Não tem também pelo momento dos dois clubes dentro do Brasileiro. Na Copa do Brasil estou passando, mas estou passando com muita dificuldade. Mas assim, não acredito em favoritismo, é um jogo muito equilibrado. Mas eu tenho certeza que dentro do Grêmio tem uma certa felicidade de decidir casa perto da sua torcida. A torcida vai apoiar e decidir em casa sempre é muito bom no mata-mata, na minha opinião. Mauri, a gente teve a oportunidade de acompanhar um dos piores Grenais de todos os tempos, que é o Grenal no primeiro turno no Estádio Beira-Rio. 0-0, um dos piores jogos que eu já acompanhei na minha vida, porque era o Grenal do medo. Tu coloca muito bem na abertura que esse talvez fosse o momento mais apropriado para ter um Grenal entendendo uma evolução, mesmo que mínima, tanto do Inter como do Grêmio. Hoje, os dois times estão, pelo menos, se tornando competitivos, organizados defensivamente. Então, até acho que eu gostaria, claro, que um Grenal mais pra frente, talvez o Internacional enfrentando um Atlético, o Santos enfrentando o Grêmio, e aí os dois avançando, quem sabe, a semifinal, mas acho que é um cenário agradável. Acho que teremos jogos melhores neste contexto a partir do dia 26 de agosto e o dia 2 de setembro, pelo menos Bom, deixa eu começar por aqui, Vaguinha. Quem é que vai para a semifinal? Vamos ver. Olha, Pedro, eu espero que o nosso Colorado. Só espero ou tu tem certeza? Não, eu certeza não tenho de nada, mas eu tenho confiança no trabalho do Pesolano. Vejo o Inter um pouco à frente em relação ao Grêmio nesse recorte, né? Tudo pode mudar em 10, 15 dias, mas vejo o Inter passou pelo atual campeão da Copa do Brasil. E de novo, e aí talvez o principal desse sorteio, na minha opinião, o que ficou bom para o Inter é a decisão na arena. O principal para mim foi o Inter iniciar o duelo jogando dentro dos seus domínios. Por quê? Pelo jeito que o Inter joga. O Inter joga de um jeito que não sabe correr atrás do resultado. E aí eu volto no tempo. Claro que mudou muita coisa, mas volto no tempo pra gente relembrar aqui a final do Gauchão. Foi na arena, o Inter teve um jogador expulso, é verdade, mas o Pesolano se perdeu e o Inter ali perdeu o título do Campeonato Gaúcho ao ser goleado pelo Grêmio. E não conseguiu mais ter força para reverter no Beira-Rio. Então, esse é o meu argumento mais forte. Eu prefiro, somado ao Grenal que passou e eu citei agora, ao exemplo de Inter e Corinthians, onde o Inter fez um jogo forte contra o Corinthians no Beira-Rio e conseguiu um resultado até acima da expectativa, e depois pôde somente se defender contra o Corinthians lá e garantiu a classificação às quartas de final. Então eu acho que para o modelo de jogo, para a ideia de jogo do Paulo Pesolano, ficou bom para o Inter o primeiro jogo no estádio Beira-Rio. Eu tenho uma preferência, Pedro, sempre em mata-mata, de decidir em casa. Sim. Mas para esse Inter, eu inverto essa lógica e acho que para esse Inter o mais importante é largar bem no duelo, dentro dos seus domínios e administrar no segundo jogo, até porque se o Inter conseguir o ideal, que é vencer o jogo, mesmo pelo placar mínimo, o adversário vai ter que correr atrás do prejuízo. E aí abre campo para o Inter tentar o contra-ataque.
E tu, Eu não gostei, Pedro, eu não gostei, não queria Grenal nesse momento, apesar de entender que os problemas eles iam estar criados. O problema é que tu tem uma distração muito grande em um momento de construção do time do Grêmio. O Grêmio, por exemplo, vai ter estreia no próximo jogo. O Krovinovic estreia, o Grêmio tá se reencontrando, tá tentando buscar uma forma de jogar. O Grêmio tem um time, ontem eu tava fazendo essa avaliação, antes mesmo de saber o resultado, o Grêmio tem um time. O Diego Caetano jogou 2 partidas, o Wallace jogou 3 partidas, o Krovinovic vai estrear. O Grêmio tem um time em construção, completamente em construção. Então, tu te distrair, e a palavra distração, ela nesse momento, ela cabe muito para isso. Em um momento de construção, é perigoso. Então, eu não queria Grenal. Não queria, eu queria ou o Santos ou Vitória, que eu acho que são times menores do que Grêmio e Inter agora. Mas se tu pensar do ponto de vista técnico tão somente, se é a coisa do Grenal, o Inter também é um dos times, como o Grêmio, que está num estágio menor aí do que Cruzeiro, do que o próprio Palmeiras. Mas eu não queria, não gostei, mas vamos encarar, tá lá, tá marcado, tem que jogar. Gera um estresse, Pedro, em meio à disputa. Distração. Para escapar. Eu acho mais o estresse. Trava, paralisa, é o estresse, drena. Assim, de tu. Porque a carga é diferente, gente. Não tem. Quem vive o Grenal há muito tempo, vocês aqui muito mais do que eu, né? Não, muito mais não, menos, né? Velho, também. Mas quem vive o Grenal sabe que é uma carga diferente, é um estresse diferente. Tu estica mais a corda, o jogador fica com a perna mais pesada. E isso em meio à nossa briga para não cair para a segunda divisão é ruim. Eu também acho, eu tô com o César nessa, é ruim pro Inter. No aspecto técnico, eu dividi antes do sorteio, eu dividi em 2 blocos. Um bloco com o Palmeiras, que está acima de todos, e o segundo bloco, tudo do mesmo nível. Para a Copa do Brasil, eu vejo todos no mesmo nível, sem apontar assim, Cruzeiro inclusive, sem apontar assim, ó, esse aqui é muito mais favorito que o Inter. O Grenal é ruim. O Grenal é ruim sobre todos os aspectos, né? Porque na Copa do... porque na Copa do... No próprio torneio, talvez fosse melhor pegar até o Palmeiras, o Inter e o Grêmio, do que o Grenal. Porque o Grenal é isso, ele drena, paralisa. Tá brincando comigo. Não tô brincando, falando sério. Porque eu... Tá querendo me sacanear. Porque assim, ó, uma derrota, uma eliminação na Copa do Brasil pro Palmeiras, ela tem uma repercussão. Se tu tem uma num Grenal, tu tem outra repercussão. É que para o Palmeiras, muito proximamente, a eliminação está configurada. Agora... Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, valeu!